Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui de volta para falar sobre Flash por Geoff Johns, dessa vez trazendo a parte 3 desse primeiro ônibus, né? Então pessoal, hoje eu não vou estar abordando um arco em específico, eu vou estar falando basicamente do miolo desse quadrinho aqui, que envolve mais ou menos ali umas 300 páginas, né? Que são pequenas histórias, assim, não tem um arco definido, sabe? Na verdade, ele é uma preparação para o arco final, que é o Fogo Cruzado. Então, com isso, eu não vou estar aqui fazendo uma sinopse hoje, como eu normalmente faço, né? Eu vou estar aqui explicando para vocês mais ou menos o que é a história como um todo, tirando os especiais, esses eu vou dar uma sinopse básica, né? Mas o resto das histórias eu vou estar dando um contexto do que está acontecendo e aí eu vou estar falando dos pontos altos e baixos que eu encontrei nessas histórias, né? Para não ficar um vídeo muito longo e até porque, assim, eu acho que não vale a pena eu falar sobre cada história porque eu teria que dar spoiler, coisas assim. Então é mais interessante você ler elas, né? E só saber que existem esses pontos altos e baixos aqui que eu vou estar comentando com vocês, né? Enquanto eu vou falando isso, eu vou mostrando um pouco da arte aí pra vocês, né? Então vamos lá, começando pela história que eu parei no vídeo passado, que é basicamente um tie-in do Worlds at War, como é que é isso em português? É Mundos em Guerra. Basicamente você vai ter o Flash em Keystone City, resolvendo um problema com os parademônios. Eu nunca li esse Worlds at War, né, o Mundos em Guerra, mas eu ouvi falar que não é uma grande história, então eu acho que nem vale a pena assim ir atrás, sabe? E o próprio Tain aqui do Flash, ele é bem qualquer nota, vou ser sincero com vocês, sabe? Eu acho que a única coisa interessante que ele traz é que ele traz o Corredor Negro. Acho que é esse o nome. E não confundir ele com o Flash Negro. O Flash Negro, ele é a morte, né? Assim como o Corredor Negro, mas ele é a morte pros velocistas, né? Enquanto o Corredor Negro, ele é a morte para todas as pessoas, né? Então é interessante porque eu não conhecia esse personagem, eu já tinha ouvido falar dele até num vídeo que eu vi sobre o próprio Flash Negro, né? Eu vi esse personagem do Corredor Negro, que até ele se funde com o Flash mais pra frente em uma outra história, de algum outro roteirista, né? E ele acaba se tornando um Flash Negro, mas aqui não tem nada a ver com ele, né? Então foi interessante para conhecer o personagem, mas nada demais assim, sabe? A história é bem qualquer nota, né? E aí a gente volta para as histórias que são escritas, obviamente, pelo Geoff Johns, mas desenhadas pelo Scott Collins, né? Que é o mesmo desenhista do arco anterior que eu falei para vocês, né? Não aquele do Iron Heights, mas dos outros lá, como vocês podem ver aí nas imagens, né? E, assim, aqui já vai começar aquelas pequenas histórias, né? Quase como se fossem os vilões da semana. E falando assim parece algo muito ruim, né? Lembra a série da CW? Mas, sendo sincero, eu gostei pra caramba, sabe? Porque mesmo sendo o vilão da semana, ele consegue dar uma boa contextualizada e você entende o porquê desse vilão normalmente, sabe? Tem um ou outro ali que é mais fora da curva, mas que tem suas histórias aprofundadas e até desenvolvidas na edição ali, né? Então você vai ter várias pequenas aventuras, né? E tudo isso vai culminar no Fogo Cruzado, como eu falei pra vocês, que é basicamente o arco de histórias que vai encerrar esse quadrinho, né? Ou pelo menos esse volume 1 do Omnibus, né? Então, assim, aqui você vai ter a galeria de vilões do Flash, né? Que foi apresentada lá nas histórias anteriores. Ela vai estar reunida e vai começar a causar na cidade, né? Então, primeiro, cansando um pouco o Flash e principalmente afastando os amigos dele de perto dele, sabe? Para que eles consigam atacar de uma forma mais tranquila, né? Sem ter que lutar com vários outros velocistas. Então é bem interessante como as histórias vão evoluindo para isso, sabe? Então você vê a Jessie Quick sempre sempre ocupada, tentando resolver o negócio da empresa dela, sabe? Nunca junto ali com o Flash quando ele precisa. O Max Mercúrio sumiu, né? Não é explicado muito aqui por quê. Eu acredito que deva ter sido desenvolvido em alguma outra revista. E aí tem uma coisa bem interessante com o Jay Garrick, que é bem impactante até, que acontece com a mulher dele, na verdade, que deixa todo mundo meio abalado, assim. Então ele vai minando todos esses amigos do Flash que poderiam interferir na hora que eles forem atacar, né? Então isso é bem legal. E ele vai trazendo vários pontos altos, assim, vários vilões do Flash, muitos vilões que eu nem conhecia, né? Então é interessante para você começar a ver mais sobre, né? Por exemplo, um que eu já conhecia, mas que eu gostei demais da história dele, é o Gorilla Grodd. Ele tem uma história que ele fica putaço, assim, começa a atacar toda a Keystone City, né? Ele acaba escapando e é bem legal que o Flash vai até
meio que recapitula algumas coisas, né? Que ele fala que quando ele era o Kid Flash, o vilão que ele mais temia era o Grodd, né? Porque apesar de tudo, ele ainda é um animal e, tipo, é super forte, né? E aí é bem legal, assim, toda a história, né? E até é legal como o Flash vai resolver as coisas, que ele fala, pô, os caras fizeram a pior coisa com o Gorilla Grodd, que é deixar ele irritado, sabe? Podia fazer qualquer outra, né? Porque, pô, querendo ou não, ele é um racional, né? É um, um macaco, mas é racional e tal, é super inteligente. Então você deixar ele com raiva, ele vai se transformar simplesmente num animal, um animal sanguinário, sabe? Então eu achei legal essas sacadas. Você vai ter histórias com fissão, que eu achei bem interessante, assim, a forma... Isso é muito legal, assim, das histórias do Flash. Ele resolve as coisas, muitas vezes ele nem precisa brigar necessariamente, sabe? Ou ele começa brigando, mas ele vê que, tipo, putz, a melhor forma é ir lá e conversar, é ir lá e resolver as coisas no diálogo, numa forma mais pacífica, sabe? Isso eu acho muito legal, porque como eu já falei nos encadernados anteriores, o interessante do Flash é que ele não é só rápido, ele é inteligente, ele pensa rápido também nas situações, então é interessante ver ele lidando com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente vai tendo, assim, o desenvolvimento dos policiais que são apresentados nos arcos anteriores, né? O Morilo e o Shire. É muito bom, a relação deles é divertida de ler, sabe? Toda vez que eles aparecem, pra mim, eles roubam a cena, assim, realmente o quadrinho fica com um ar mais humorado, muito interessante. O Jeff Jones, ele consegue construir esses personagens de uma forma que você realmente se importa com eles. Mais pra frente acontece uma coisa ali, até com o Morilo, que eu fiquei, assim, em choque, sabe? Tipo, caralho, você teme pelos personagens, sabe? Você não quer que as coisas aconteçam com eles. E isso, pra mim, é um mérito do roteirista, né? Porque é difícil você fazer isso. Principalmente em quadrinhos de super-herói, que você sabe que no final vai dar tudo bem, né? Vai dar tudo certo. Ou na maioria das vezes dá tudo certo. Então, poxa, isso daí pra mim é um mérito total do Jeff Jones, né? Além de que você vai ter, por exemplo, uma edição que é focada só no Capitão Frio. E pra mim é uma das melhores histórias desse encadernado, pra ser sincero, sabe? É o ponto alto, assim, porque ela vai contar a origem dele e ao mesmo tempo uma certa vingança, mas você entende o personagem, sabe? É uma origem ali meio clichê e tal, talvez, mas ainda assim eu achei interessante, sabe? Mostra que ele tem mais camadas do que realmente aparenta, sabe? E principalmente mostra como ele tem uma honra e principalmente um respeito pelo Barry Allen, principalmente, sabe? E isso é bem bacana, assim, de você ler e, tipo, mexe comigo mexeu, pelo menos, sabe? Então, espero que, se você estiver lendo isso, que também mexa, porque foi bem interessante, né? E bom, para encerrar, né, para encerrar esse vídeo aqui, quase chegando aqui no arco final, que é basicamente o crossover entre o Flash e o Superman. Na verdade, vai ter o Flash Wally West e o Jay Garrick, né? Com o Superman basicamente apostando numa corrida, mas dessa vez não é uma corrida beneficente, como normalmente eles fazem, mas sim uma corrida para salvar um outro personagem, sabe? Então, é bem interessante. Não vou dizer assim que é a coisa mais legal do mundo, mas é divertido de ler, sabe? Eu gostei bastante. Os desenhos não são lá essas coisas, mas ainda assim a história é divertidinha, né? Então, basicamente, eu acho que pro vídeo de hoje seria isso, né? Eu acho que, assim, essas histórias, por elas serem histórias mais fechadas entre si, elas têm seus altos e baixos, né? Então, só que a vantagem de você estar lendo um ônibus, é difícil falar ônibus, sempre sai ônibus, né? A vantagem de você estar lendo um ônibus é que você lê uma história que é mais ou menos, meio chatinha, mas aí você pode já ler a próxima em seguida que pode ser muito boa, sabe? Então, se você está acompanhando mês a mês, meio que isso às vezes dá uma quebrada, assim, mas quando você tá acompanhando tudo uma vez só, é uma vantagem, né? Tipo, beleza, foi uma história mais ou menos, mas a próxima pode ser melhor. E, aliás, uma coisa que eu não comentei, mas tem uma história que eu achei bem interessante, que tem um amigo do Flash que ele consegue abrir buracos negros. E aí ele recebe um tiro de uma bala especial que o peito dele se torna um buraco negro. E aí ele começa a atrair toda a cidade pra ele. E tem um capítulo na Liga da Justiça Sem Limites, no desenho, que é muito parecido com isso. Só que a diferença é que lá, quem salva o dia é o Gladiador Dourado, e não o Flash, sabe? Mas o contexto, assim, é quase o mesmo. Então eu achei bem interessante isso, né? Mas então é isso, fica a minha recomendação pra vocês. Eu acho que continua muito bom esse encadernado, tá valendo muito a pena ainda, sabe? E eu já comecei a ler o último arco, né? Que, aliás, no vídeo que vem a gente conclui esse quadrinho finalmente, né? E eu tô gostando demais desse último arco, demais mesmo, sabe? Tá bem legal. Mas eu vou estar falando mais dele no próximo vídeo, né? Quando eu finalmente terminar esse encadernadão aqui. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? Deixa o like aí, que ajuda demais no canal a crescer aqui, né? Finalmente chegamos a 200 inscritos, 220 até a última vez que eu vi.
Então eu agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal aí, né? E gostaria de pedir para você deixar aí nos comentários se você tá lendo esse quadrinho, se você pretende ler, se você tá gostando. E queria deixar também uma recomendação que se você não quiser pegar esse encadernado, as histórias do Flash saíram na revista do Superman da Abril. Superman Premium, se eu não tô enganado, né? Então pode correr lá que com certeza você vai encontrar essas histórias. Talvez dá uma olhada no Guia dos Quadrinhos em quais edições tem. E aí vai atrás que tá valendo bastante a pena. Então é isso, valeu, até a próxima e fui!